Obrigado por estarem aqui connosco. Hoje é uma conversa diferente, é especial. Saio do estúdio pela primeira vez para uma conversa ao vivo. O Ricardo foi muito generoso e eu escrevi aqui algumas palavras porque acho que fazem sentido partilharem. Tenho comigo uma das vozes mais reconhecidas do fado, mas não se fica por aí. É um artista de alma, da música, da poesia e das palavras. O que ecoa em cada canção que interpreta e o que fica depois de cada espetáculo. É de Lisboa, mas quis ser do Alentejo. Vai-me explicar porquê. No caos da cidade temos o barulho, a falta da calma. No campo temos tudo e o silêncio. O que é que encontramos nesses momentos? Vou querer que me responda. Num mundo cada vez mais ruidoso, como enfrentamos e como nos encontramos connosco e com os outros. Vamos a isto. Começa agora o episódio com o Ricardo Ribeiro. Bem-vindo. Obrigado, uma alegria. Obrigado. Ricardo, quando é que te apaixonaste pelas palavras, pela poesia? Acho que inicialmente foi quando ouvi a minha mãe cantar a fazer a lida da casa, não é? E as palavras depois, mais tarde, o encontro com a minha tia, que é ela a grande impulsionadora de que eu cante, minha tia Suzete, e ela, enfim, eu venho de uma família muito humilde, muito simples, da ajuda, e a minha mãe precisava de ajuda para me poder criar. E então essa minha tia era uma pessoa de outras posses e de outra bagagem até cultural, digamos, de outra instrução, e que me punha a ouvir outras coisas, não só fados, muito fado, mas a ouvir outras coisas, e me dava também, já mais tarde, com 7, 8 anos, a ler outras coisas. E as palavras vieram por aí. Que consciência havia nessa altura? Há pouco era um gaiatinho, não tinha... Hoje em dia é que elas ecoam na minha memória os ensinamentos, quando a minha tia me dizia, olha que a semeadura é livre, a colheita não. Portanto, isso foi um dos princípios básicos, não é? Nós hoje vivemos com sementes na cabeça, que nos põem na cabeça, e que nós, se formos fazer uma revisão, aquilo que é verdadeiramente nosso e que nós pensamos verdadeiramente, se calhar não é tão nosso assim, porque tem a ver com o princípio do género e filosofia hermética, não é? Em que muitas vezes nós no plano físico geramos corpos, no plano mental geramos ideias e no plano espiritual geramos valores. E muitas vezes não temos a noção de que muitas ideias que nós vamos germinando, não é? Ou, aliás, são sementes que nós germinamos de ideias que não são nossas, não é? Fazemos um bocadinho o trabalho do cuco. Ou seja, o cuco vai pôr ovos em ninhos para depois os outros chocarem, não é? E nós vivemos um bocadinho assim. Isto tem a ver com uma das frases que a minha tia me fez ler. Claro que é do Evangelho, mas outras da filosofia que ela me fez ler, não é? E que sementes foram essas? Consegues precisar? Sementes foram de princípios e de valores, não é? A minha tia também tinha alguma poesia em casa, não tanto, era mais romances, e depois tinha a ver com a forma de ouvir os fados e de ouvir música, tinha muita poesia, então o contacto com a poesia começa aí. Mas depois também, quando fui para o colégio interno, meu pai pôs-me num colégio interno, porque eu era um bocado bandido. Isso quer dizer o quê? Era um bocadinho só. Não, porque os meus pais separaram-se, tive uma infância um bocado dorida, mas boa, porque o preço que paguei àquilo que aprendi foi muito barato, e portanto fui para um colégio interno, e nesse colégio interno tive a sorte de conviver com um padre maravilhoso. O padre Manuel Alves era um homem de uma cabeça e de uma sabedoria incrível, e que me deu, por exemplo, logo para ler assim a Toada de Porto Alegre, o Castanho, do José Régio, porque a Toada de Porto Alegre tem uma passagem que diz que Deus é protetor dos seus que mais faz sofrer. E é estranho como é que um padre te dá uma coisa a ler assim. E a partir daí começa a paixão já por uma poesia mais profunda e tentar viver as palavras de uma outra maneira, não é? E honrar as verdades com a prática, como dizia a Helena Blavatsky. E de que forma é que impactam esse tipo de palavras numa idade tão jovem e depois de tantos acontecimentos que se calhar não seriam os ideais, mas que foram os possíveis? Sabes, eu sempre não, mas a partir de determinado momento na vida comecei a cultivar em mim o gosto por ser cada vez melhor. Evidentemente com características negativas, mas sempre com o fruto de ser melhor, não é? De ser um melhor homem, de me comportar melhor comigo e com o outro, não é? Foi sobretudo isso. Isso veio muito no colégio, naquela missão que essa pessoa também de alguma forma desempenhou sem o querer. Sim, e não só, e também tem a ver com o sonho
quando tu não tens nada, começas a sonhar e é um sonho bom. É um sonho que não é muitas vezes ligado à ambição, é um sonho mais... como é que eu explico isto? Tem muito mais de... quando tu sonhas, quando não tens nada e tens o futuro, não pensando para o futuro, o teu título é bom porque é a esperança atrás do mundo. A esperança vem do proto-indo-europeu que é esp, que significa expandir. Muitas vezes nós temos a esperança de esperar qualquer coisa, não. Então esse sonho era um sonho de expansão. De expansão não de uma questão de, quer dizer, ser um sabonete luxo e ser melhor que este ou que aquilo, não. Mas ser melhor que eu próprio. E isso tem a ver com a leitura, com os poetas que li, com os filósofos que li, com os escritores que li, e com as pessoas com quem convivi, que mudaram a minha vida. Começa no Padre Manuel Alves, começa na minha tia, começa na minha mãe. Às vezes há críticas que nos fazem, e ainda bem que são feitas, mas que dizem, canta assim, canta assado, é mais arabizado, ou mais é judeu, ou é cigano, ou é negro, ou é o que seja. E eu costumo responder sempre que a minha tentativa é cantar como cantava a minha mãe, imitar a minha mem. E no fundo é um bocadinho isso. E esse cantar vem da alma, daí ter descrito aqui a... Sei, isso terás que ser tu e quem ouve se sente, não é? O ato de cantar é uma coisa... Muitas vezes perguntam porque é que se fecha os olhos, porque é o único músculo que não intervém no canto. É o único sentido, aliás, perdão, que não intervém no ato de cantar. Cantar, todos os músculos, todos os sentidos fazem, mas a visão não, a não ser que tenha que ler uma letra. E por isso talvez seja a janela que se fecha da luz para que até que o escuro cá dentro se acenda, não é? É uma atitude de acender o escuro de dentro. Mas só quem ouve é que pode dizer se sente que quando eu canto, sente a alma a cantar. Não sou eu que posso dizer, eu não sei. Muitas vezes essa viagem acontece, outras vezes não. Porque eu não acredito muito naquele cantor que diz que acontece sempre qualquer coisa. Isso para mim é uma falácia da lógica. É o embuste de que muitas vezes fala? Para mim é. Para mim é, não querendo evidentemente condenar ninguém nem criticar quem sou eu, mas não é possível. Quando se canta verdadeiramente com algo que se quer, uma viagem que se pretende fazer, nem sempre acontece. E o fado então é useiro e vezeiro nisso. O fado é um fenómeno que acontece. E muitas vezes ele não acontece, não tens mão. Daí o fadista não faz o fado não faz o fadista, mas o fadista pode fazer o fado ou não. Muitas vezes nós achamos que o fado é uma cantiga muito triste, assim, o fado é uma cantiga lúcida e profunda. Às vezes nós estamos a ouvir coisas que não são nada tristes, são profundas e esclarecidas e lúcidas, não é? E às vezes, e muitas vezes funciona quase como um banco de psiquiatra, onde tu vais ouvir histórias e coisas, e como é que este tipo resolveu esta coisa, ou como é que esta tipa deu a volta à situação, seja poetisa, seja poeta, não é? Isso tem a ver muito também com aquilo que a Natália dizia num seu poema, que é, nós só nascemos quando somos nós que temos as dores. É isso. há uma dor que é associada ao crescer, faz parte, não convivem um sem o outro. E ainda bem que assim é, porque senão, quer dizer, o conforto gera mais conforto, fecha os poros, não é? Eu não desejo muito conforto, porque não quero os poros fechados, tanto para cantar como para escrever, não é? E, portanto, preciso de que a vida me movimente e preciso que haja essa... Se calhar há uma forma, indo para a filosofia oriental, há um filósofo oriental que diz que a felicidade é uma forma de sofrimento refinada e a infelicidade é a forma rude do sofrimento. E eu ando assim nesse limbo, nesse fio de navalha, porque é preciso para poder, para a arte, não é? Esses limbos seguram, de alguma forma, protegem, fazem o quê? Não tem a ver com proteção. O trabalho é feito por nós, ou por mim, não é? Quando escrevo, quando canto, quando penso, não é? E isso tem a ver com o não fechar do poro, ou seja, quando tu tens mais conforto, queres gerar mais conforto, é como o gajo que é muito rico, quer ser sempre rico. E depois acaba a ser sempre o rico do cemitério, ou como aquele que é muito pobre e anda sempre a lamentar, coitadinho de mim, coitadinho de mim, coitadinho de mim, mas fazer alguma coisa para mudar isso também não o faz, não é? Portanto é aquela... tens estas duas... E portanto tem a ver com a nossa própria intenção da vida e a nossa própria visão da vida, a maneira como nós vemos a vida, esse sofrimento. E quando falo em sofrimento não é sofrer andar aqui de desgraçadinha no gamãs, ou coitadinho de mim, coitado, tenho isto e aquilo. Se fosse a contar as coisas da minha vida, se calhar, e não tem a ver com isso, tem a ver com o não estar confortável, estar-se constantemente a sair da zona de conforto para poder criar,
para poder ver o mundo de outra forma, ou de uma forma melhor, não segundo as minhas convenções, segundo os meus preconceitos das coisas, e do outro, a mesma coisa. Claro que sou cheio de coisas negativas, não é como qualquer um, mas... Vamos desconstruindo, estamos um bocado todos nesse processo, acho que é comum a todos. Mas voltando aqui ao cantar, e houve aqui um ensinamento de alguém muito próximo, que impacto tem hoje cantar, tendo essa memória tão presente, tão viva, dessa tia? Que impacto tem hoje cantar, tendo esse background? O impacto foi ficando a minha forma de viver, como dizia a Amália, a estranha forma de vida, não é? Mas depois, ao mesmo tempo, sei fazer outras coisas. Faço bonsais, interesso-me por botânica, recupero peças antigas de folha de ouro, de molduras, faço treino de cães, leio e penso, quer dizer, ou seja, não sou um indivíduo só ligado, toco guitarra, junto palavras para escrever de vez em quando umas coisas, não me considero poeta. E, portanto, vou vivendo assim, o impacto é uma coisa que vai acontecendo pela obra que tu vais deixando. O homem mete-se pelo rastro que deixa no mundo, não é? E a coisa mais orgulhosa que eu ficarei é que quando eu me finar e sair deste plano, que digam por aqui passou um homem. É só isso. Com essa força de querer fazer alguma coisa ou deixar algo que se reconheça, é isso? Sim, mas não a mim. A coisa em si, não eu não sou importante. Às vezes, estas coisas da música não podemos agradar a todos e ainda bem que assim é, mas às vezes há um certo ostracismo. Isso não é ostracismo a palavra mais correta, mas há um certo desprezo algumas vezes, e eu costumo dizer, não me liguem nenhuma a mim, não me passem cartão nenhum, nem me façam nenhuma vassalagem que eu não estou interessado. Façam sim àquilo que eu faço, que são coisas distintas, não é? Claro que está ligado a mim, evidentemente, mas é dar mais importância às cantigas, às coisas, às interpretações, é perceber que ninguém cantou aquele estilo daquela maneira, que é muito minha, portanto, é essas coisas assim. O resto a mim não me liga nenhuma, que eu vivo bem nessa descrição. Esse reconhecimento que fala é de resto muito partilhado por outros artistas. Você tem que se decidir. Vai para você ou vai para o tu? Vamos ao tu. Vamos ao tu. Esse reconhecimento que falas é de resto partilhado por muitos artistas, nomeadamente os mais velhos. Sim, que batem sempre muito na tecla do reconhecimento. Hoje ouvi uma entrevista da Simone de Oliveira em que ela diz que se sente reconhecida. Isso é tão extraordinário de ouvir num país onde muitas vezes ouvimos o contrário de outros artistas. Eu felizmente sou reconhecido, as pessoas têm manifestado. Há muita maneira de analisar o que é ser reconhecido ou o que é o sucesso. Há muitos graus de sucesso, é como a verdade absoluta, quando tem muito, quem até é o absoluto, o que existem são graus da verdade, não é? E portanto, muitas vezes há formas de reconhecimento e de sucesso muito mais interessantes que como um dia um senhor que veio ter comigo e disse que teve uma operação aos intestinos de 9 horas e que teve por um fio morrer, e o que o ajudou tanto antes de ir para a operação como pós-operatório foi ouvir os meus discos. Portanto, isto que é a melhor forma de reconhecimento que este e o melhor sucesso que este. Portanto, esse impacto que se deixa. Sim. É o tal eco de que falava das palavras, que as palavras podem ter muitas vezes não sabendo que as tens em quem te ouve. Passa por aí. As palavras, no tempo de Horácio e de Homero, a poesia era tida como sagrada, e as palavras têm um conteúdo muito, muito forte e muito sagrado. Talvez seja por isso que eu gosto muito de etimologia, e há um filósofo português muito pouco reconhecido e muito pouco falado, e é o António Telmo. É um grande pensador português, e que ele faz uma relação das palavras muito engraçadas, é muito interessante. Mas talvez por isso eu gosto tanto de etimologia e de perceber de onde vêm as palavras e o seu fundo, não é? Por exemplo, respeito, respicere, o que sabe ver, não é? Às vezes as palavras não têm bem, o comumente utilizado, elas depois têm uma mensagem mais... A sua natureza é muito mais profunda, e as palavras têm essa capacidade. Tu é possível com uma palavra tu destruís o mundo, mas também é possível com uma palavra tu construires o universo. Falei desta mudança de Lisboa para o Alentejo, também pegando nessa ideia de universo. Que universo procuraste nessa mudança? Não é? Eu sempre fui muito campónio, desde eu guardei ovelhas. Quando o meu pai não teve mais dinheiro para pagar o colégio, eu vim
para a moita do Ribatejo e guardei um rebanho de 280 ovelhas durante 2 anos. Um tempo duro, mas um tempo onde aprendi o poder do silêncio todo. Andar com o gado é muito interessante porque o silêncio torna-se uma coisa tão mágica e tão poderosa, e é mesmo incrível. E eu andei guardando ovelhas e sempre fui muito campónio, sempre gostei muito do campo. A mãe da minha filha era de Serpa, portanto começou logo aos 23 anos, quando tive esse relacionamento com a mãe da minha filha, de ir algumas vezes ao Alentejo e ficar encantado. Há qualquer coisa no Alentejo que me prende e me fascina. Eu juntei umas palavras nos versos e digo que o vento no Alentejo passa ajoelhado para não fustigar as azinheiras, e com o simples esticar da tua mão num beirado, parece que o firmamento, parece que consegues apanhar o firmamento. Claro que isto está dito de forma poética, não vou dizer, e há qualquer coisa naquela terra, é muito nobre, obedece às leis das proporções, tudo está, aquelas árvores, tudo aquilo é incrível. Depois o alentejano tem uma coisa que eu acho muita graça, que é, ou gosta muito ou não gosta nada. E quando não gosta não te passa cartão nenhum, mas quando gosta é verdadeiramente, tem atitudes de uma nobreza e de uma beleza da alma muito, muito interessante, muito bonita. E é uma terra que não te sei explicar, olha, acho que não há palavras que expliquem, ou se calhar eu é que não as conheço, porque estão sempre a aparecer novas, mas não te sei dizer, aquela terra tem um poder sobre mim e eu fico muito contente que haja um sítio tão... É fascinante, aquele som daqueles pássaros, aquela água, aquele cheiro, aquelas cores verdes, amarelos, roxos, lilazes, depois de repente é tudo muito seco, árido, duro, mas depois vem o verde, depois já é uma terra que não... Olha, é isso tudo. E mais o que eu não sei dizer. E há o tempo e o silêncio no meio de tudo isso. Sim. E eles significam o quê? Depois deste caos, deste barulho, desta cidade, que é muitas vezes referência para tantos e para nós também. Para mim é uma referência, eu sou lisboeta e continuo a adorar esta cidade, mas não tem a ver com a permanência, tem a ver não, há qualquer coisa que tem a ver com o tempo e ao mesmo tempo olha que engraçado, tem a ver com o tempo e que não e com o espaço, não é? A sensação de largo, a sensação de distância larga entre mim e a terra, mas ao mesmo tempo a sensação há coisas que são tão suficientemente perto para se perceber que estão longe, e ali naquela terra tem esse condão. Para mim, é a minha visão, é o que eu sinto também, que é esta coisa do tempo, o espaço e o silêncio serem uma coisa que parece que é quase um só. Mas esse silêncio encontras onde? Tem a ver com o quê? De facto ele existe mesmo, não é? É porque... Bom, posso voltar à filosofia hermética, o que está em cima é igual ao que está em baixo, não é? E quando tu começas a ter o silêncio exterior, começas a querer ainda mais encontrar o teu silêncio interior, não é? E então eu busco um silêncio interior, o silêncio dos pensamentos, o silêncio da minha própria ansiedade. Sou um indivíduo naturalmente ansioso e sofro do mesmo mal que sofre toda a sociedade, que é a sociedade do impulso e do objetivo, e então vivemos tudo a correr. E então procuro esse silêncio e esse tempo para me acalmar a mim mesmo, não é? E muitas vezes passo lá em casa sentado, olhando as árvores, falando comigo mesmo e tentando estar em silêncio e apreciar apenas isso. Claro que isto é um trabalho que se vai fazendo, mas isto é uma coisa que é pessoal, mas depois passo muito tempo também a ler, a escrever, a tocar, a tratar dos meus bonsais, dos meus cães, na minha horta, acostumado Galinhas. com os pepinos, com as galinhas, pois então. Há um Os documentário, ovinhos são mesmo bons, estão marrelinhos. há um documentário do resto que todos podemos ver, está no YouTube, foi lançado agora, sim. que retrata no fundo toda essa vivência. Queres nos falar um bocadinho sobre ele? Fala deste paraíso, não é? Não é esse pequeno documentário. O paraíso nunca foi perto, porque as pessoas estão sempre dizendo: mas tu às vezes acabas os concertos ou as casas de fado, ainda tens 1 hora de caminho, então qual é o problema? O paraíso nunca foi perto. Quer dizer, se eu vou para lá e a seguir de manhã abro a porta e tenho os pássaros, os cães, as árvores e respiro, para quê? Está tudo bem. Ou achas que na vida não tem esforço? A vida tem que ter esforço, a vida tem que ter sacrifício, sacro ofício. Tem que ter sacrifício, sacro ofício. Portanto, quer dizer, não. E esse documentário fala sobre isso. Foi uns amigos que estão a terminar o curso na Lusófona de cinema
e que quiseram fazer este pequenino documentário. Eu fiquei muito contente que eles foram muito sensíveis e muito atenciosos comigo. E de resto esse convite para todos vermos, porque traduz de facto essa realidade. E também acentuar o respirar, que respiraste efetivamente. Sim, sim. Mas este respirar no meio de tanto barulho, diz-nos o quê? Faz-nos que falta. Às vezes não temos essa respiração mais lenta, mais profunda. É procurá-la. Como? São opções que fazemos na vida. É evidente que não toda a gente pode ir para o campo e a cidade não pode ficar deserta, não é? Mas se calhar num bocadinho, eu vivi na cidade até há 4 anos e também tentava procurar um canto para respirar e ouvir a minha respiração. Quando se diz respirar, eu estas coisas, os caminhos da autoajuda, fico sempre um bocadinho, porque eu gosto sempre de... Tem que ser tudo parte de ti. Não há nada que possam dizer ou fazer se não partir de ti, não é? E portanto o respirar é uma coisa tão fundamental, e quando às vezes nós respiramos e paramos para respirar e fechar um bocadinho os olhos, as coisas, parece que as soluções começam a aparecer. És também um amante de desporto, treinos, atividades combativas, digamos assim. Este combate tem o quê? Queres expelir o quê? De alguma forma? É um desporto de combate, mas eu não sou violento. A última coisa, nestes desportos de combate, a primeira coisa que se aprende é não combater. Isso é olhar para o outro. Exatamente. É tentar até ao fim não haver combate. Até porque, aliás, aprendemos a afastar mais a pessoa e está a estrabuchar e a gente afasta. E há golpes que são mesmo só de afastar, não causam grande dano. Mas se tiver que meter a mão ao pé em alguém, tem que pôr, não é? Mas até ao último recurso eu não o faço. Não sou violento, não tenho uma natureza violenta. Como não tenho também natureza predatória. E, portanto, os desportos de combate também ensinam uma outra coisa, que é a respiração. E também a capacidade de entender a dor. Quando levamos um golpe mais certo e dói, não é? Naquele momento não dói, dói depois. Portanto, e é uma boa coisa para se fazer e para se pensar a dor. E a resistência também? Também tudo isso. Ao contrário do que parece, nem toda a gente, ou a maioria das pessoas que fazem boxe ou kickboxing ou Muay Thai ou Taekwondo, não são de sua natureza violenta ou agressiva, não tem nada a ver com isso. Mas procura-se o quê nesse caminho de ir fazer essa atividade? À primeira vista poderia ser entendido como essa violência. Primeiro porque gosto, porque tem sistemas e sequências que nós aprendemos. Depois porque gasta muita energia. E depois porque é uma maneira, sei lá, dar umas peras, de saber dar umas peras. Que não é de... Mas eu não sei nada, só sei que nada sei, Sócrates. Falei aqui do mundo e vivemos num mundo com muito barulho. Que barulho tem sido este que tens ouvido e sentido? Nós começámos a nossa conversa por isso, por estas sementes que vão pondo na nossa cabeça, não é? O tal o ovo do cuco, né? Como ele não tem capacidade para chocar, então vai pondo os ovos nos outros ninhos e depois o desgraçado está a chocar, pois acha que aquilo é dele e o pássaro não tem nada a ver com ele. E portanto nós vivemos um bocadinho assim, mas tudo isto faz parte. Eu sou um indivíduo do ESP, da expansão e da esperança, não é? E portanto acho que isto vai passar, caminhamos para... Nós evoluímos muito, nós não, mas a tecnologia foi muito rápida, enquanto que na Revolução Industrial houve um tempo, várias adaptações e esta está a ser muito perigosa, entre aspas, não é? Porque é muito rápida e porque nós estamos constantemente estimulados e porque abrimos as redes sociais e há sempre informações, há sempre coisas que nos semeiam, não é? E pode ser algo de alguma maneira perigoso, mas eu acho que a humanidade sempre deu a volta. Só espero não voltarmos a outra idade das trevas, onde era tudo espiritual e onde o simples incidir do raio de sol na face de um santo fazia com que se matasse aqui nesta praça bem perto 5.000 pessoas. Eu espero que não voltemos a essa idade das trevas. O problema não é um problema, mas analisando é um bocadinho esta coisa vivemos nesta época onde hoje em dia é tudo material, o espiritual deixou de existir e não existe o equilíbrio, não é? Nós todos hoje sabemos como fazer qualquer coisa, é fácil. Mas saber porquê? Porquê é que se faz? Fazemos todos no automático? Não tem a ver com o automatismo, tem a ver com a nossa própria maneira de estar. Sabemos como fazer, mas porquê? Se tu me perguntares porquê é que eu canto, eu posso te responder. Ou sei para mim porquê, mas se calhar não te consigo bem explicar, mas sei porquê. Há um porquê, há uma razão. Porque a vida me foi escolhendo e dando etapas, o destino baralhou as cartas e eu joguei. Mas sempre com caminhos que iam dar sempre à música, sempre ao canto, sempre às palavras do canto.
Muitas vezes perguntamos às pessoas porque é que ela faz isso, ela não sabe. Sabe apenas como fazer, mas não sabe o porquê, o que é que a move interiormente para fazer. Dou-te um exemplo, a minha filha foi estudar turismo e desistiu porque ela gosta de cantar e canta bem. Eu fico, ao mesmo tempo que fiquei, a uma dada altura, um pouco apreensivo e triste, porque gostava, porque um dos meus, e eu te explico isso nesse mini documentário, eu digo isso, eu tenho pena de não ter estudado mais, porque me falta muitas vezes recursos de método académico para concluir algumas coisas que gostaria de concluir e de fazer. E tenho muita pena de não ter esse método académico, essa organização mental. Ainda há pouco tempo um editor me convidou para fazer um livro. Eu disse-lhe que não faria porque não tinha organização mental nem método académico para escrever o livro. O mais que lhe posso fazer é mandar-lhe os escritos, ele que os organize, que os edite e que os retifique. Mas nem assim se calhar o farei. Mas a minha filha deixou-me triste, mas ao mesmo tempo pensei, ela sabe porque é que canta. Eu fiz-lhe a pergunta, mas sabes porque é que cantas? E ela respondeu-me porque preciso. E eu, de quê? Vem de dentro, pai. E eu, ok, que sejas feliz. Então falo com todo o coração. E Santo Agostinho, ama e faz o que quiseres. Pronto, e desisti da ideia, não pode estudar mais. E o resto expliquei-lhe, não pode, quer dizer, ela, então vou para o conservatório, porque tem a ver com a música, ok, mas por favor, tem alguma coisa que te dê um método, alguma organização, porque senão é tramado. E é vazio? E é vazio, pode ser vazio? Não creio que quando a pessoa tem sumo dentro, quando há um sumo, não é totalmente vazio, mas às vezes tem lacunas e falhas, às vezes até um bocadinho básicas, eu tenho, às vezes primárias, e o que me deixa muito triste. Mas porque sou desatento e que o método académico dá-te alguma atenção para determinadas coisas que eu, às vezes não tenho. Mas o reconhecer já é um caminho, não é? De perceber o que faz falta e também o que não faz. Perguntava em relação aqui às palavras e a este momento que vivemos da nossa história atual. Tens voltado muitas vezes às canções de Zeca Afonso. Que impacto têm elas hoje, precisamente? O Zeca Afonso terá sempre impacto, e a sua poesia, como de outros, a sua música terá sempre impacto. Não quero entrar muito por essa rua da política nem do Estado como está, porque é uma rua que não me interessa nada neste momento. É uma rua que por um lado me entristece, por outro lado também me alegra, porque se calhar o mundo funciona assim, não é? E nós só conhecemos o mundo por contraste, tu só que sabes onde é que começa o branco quando acaba o preto, não é? E portanto, vamos ver. Agora, cada vez mais a música do Zeca Afonso precisa, ou não, aliás, nós precisamos da música dele e do que ele diz, não é? Basta ouvir a canção da paciência, não é? Que ele termina a dizer: sou como o sossego, sei esperar. Portanto, por exemplo, essa, como outras, não é? O problema é que há muito os interesses pessoais, sabes? Pensar na comunidade, ou pensar no outro, cada vez é menos, não é? E estamos todos um bocadinho nesta coisa, para não falar mesmo ditamente, olha, os políticos há muita falta de sabedoria. A governação deveria ser feita por homens sábios e não por sábios homens, é um bocadinho diferente, não é? Homens sábios que pensam no outro, que pensam na sociedade, que pensam nas coisas todas que fazem a urbe, não é? A polis. E, portanto, enfim, não vou entrar por aí, senão ia dizer algumas coisas que não devo, então... Mas essa missão de coletivo sentes que faz falta ou é urgente que se recupere? Essa noção de coletivo, de estarmos, de ninguém soltar a mão de ninguém, uma frase que ecoou muito no domingo. Isto também tem muito a ver com o descontentamento das pessoas, tem muito a ver com os caminhos que se tomaram, com as atitudes, É bom não esquecer que na Grécia antiga a democracia caiu exatamente por isto, por estes casos e casinhos, por difamações, por isto e por aquilo, por as coisas todas. Portanto, eu acho que ainda é prematuro falar, temos que deixar andar, temos que deixar que as pessoas percebam por si, todos percebamos, cada um com as suas ideologias. Eu, como não preciso de nenhuma ideologia, eu preciso é que as pessoas vivam bem. Isso é que é preciso, que se viva bem, e que se viva em paz, e que se viva com aquilo que é necessário para cada um viver. E como dizia o Agostinho da Silva, mas como isso ainda não é possível, um dia eu espero que seja, é cada um ser o poeta à solta, e que tenha nascido para criar, e para deixar coisas no mundo, e descobrir a sua mensagem
interior. E aquilo que os governos têm que fazer é fomentar a que isso aconteça nas pessoas. Acho que é isso. E passa pela educação, pela cultura, por esses vetores. Claro. O grande problema é o problema de educação, não é? E quando se vive nestas terras assim, depois tu deparas-te com muitas questões muito, muito estranhas. Olha, dou-te um exemplo. Eu fui ao Japão agora cantar à Expo de Osaka. E aconteceu uma coisa, e até trouxe lá esta camisinha, é bonita, não é? Alguém aqui quer saber a marca, portanto... Mas eu não vou dizer se não tem como eu. Não, eu digo, é uma marca que não vende para a Europa, infelizmente. Eu já pedi a um amigo para me trazer mais duas. Então pronto. Mas chama-se... Eu já vejo aqui. e então eu fiquei pasmado, porque dentro do metro ninguém come. Ninguém está a falar ao telefone, não se ouve música alta, nem sequer música, nem o toque do telefone. As pessoas conversam calmamente e isso até evitam. E é uma paz, um tipo vai no metro. Que maravilha, que alegria. Depois, o que é que acontece? Falámos isto à mesa de jantar e houve uma pessoa que disse: no metro parecem zombies, pá. Eu digo: como? Zombies? Ou seja, repara como o oposto, o contraste das coisas. E isto também tem a ver connosco próprios. Estamos na Ibéria, somos latinos, portanto, enfim, há muitas outras coisas e que tem a ver com a educação, que tem a ver com a forma como nós estamos na vida. Mas muitas vezes, como é que tu queres que um braço de produção volte ao Agostinho da Silva, não é? Que sai de casa às 6 da manhã, volta a casa às 9 da noite, mal vê os filhos, estás à espera que ele vá ler um livro de poesia, não é? Que tem que andar sempre a batalhar para sobreviver. Portanto, eu gostava que isto mudasse um bocadinho, porque quanto mais culto fores, quanto mais leres, quanto mais coisas tiveres que te alimentem para que tu possas pensar mais e melhor, se calhar estas coisas na política não aconteciam. Importante agora resistir é também um direito do resto da nossa Constituição. Claro. E fazê-lo. Mas a resistir, como diria o Gandhi, não é? Eu faço muitas citações porque não sei pensar melhor, mas como diria o Gandhi, que sejas tu a mudança que queres ver no mundo. Que me interessa a mim, se eu vou estar aqui a apregoar isto e aquilo e o outro, depois eu faço precisamente o contrário e só estou a olhar para o meu umbigo e só quero saber. Não. Então, que parta de mim, que seja eu a tomar essas atitudes, que seja eu a honrar as verdades com a prática. Aliás, deve estar aqui na FNAC à venda um livro muito interessante, que é uma tradução do Pessoa, da Helena Blavatsky, que se chama A Voz do Silêncio. É um livro muito interessante, quem quiser ler. E o livro que mudou a minha vida também, do António Alçada Batista, que diz o seguinte, que é O Riso de Deus. E esse livro tem uma frase muito engraçada. Mudou a minha vida mudou a minha vida. Enfim, em 2015, que estive bastante doente da mona, porque isto de vez em quando os parafusos desapertam-se. E esse livro tem uma frase que diz assim: poder é a capacidade que os homens têm para criar a outros um destino. Essa é a essência da sua perversão. Acho que já te disse o que era preciso. Essas reflexões que nos importam a todos e também a ti e na música que fazes e que está quase a vir cá para fora, o que é que nos podes dizer dessa música que aí vem? Em que registro? É uma música nova, assim um bocadinho mais eles chamam moderna, eu não chamo nada moderno, mas enfim, é uma música que tem a ver com a minha infância, com a minha adolescência e que é, no fundo, a dualidade, não é? O campo e a cidade. Uhum. E elas têm um nome engraçado, tem a ver com a sorte, mas no fundo também para mostrar que o universo é causal e não casual, não é? Porque o acaso nada mais é que a medida da nossa ignorância. É uma canção que eu acho que é muito bonita, eu acho não, é muito bonita, pois há que não confundir valor com o gosto, não é? E portanto, vai sair no dia 6 de junho, espero que gostem. No início de junho, não posso dizer o dia, sou desculpado. Ainda não sabemos se é 6, se é 5, mas já disseram que era a 6, pronto, eu digo. Há de ser por esses dias. Sabes como é que se diz lá no Alentejo? Eles têm uma frase muito engraçada que eu adorei, que eles dizem: pois filho, pai e mãe faz muita falta, mas até o tato. E eu às vezes tenho muita falta de tato. E o gerúndio também já adotaste? Sempre, desde há muitos anos, porque é mais bonito cantando do que cantar. Cantando, falando, apreciando, é mais bonito. Acho que é muito... Tem a ver com a música e eu tudo o que seja... Talvez porque as línguas que falo melhor são mais musicais, como o italiano, não é? Que leio e escrevo.
agora um bocado destreinado, não tenho treinado, falado nem escrito, mas e o árabe que aprendi um bocadito, já o perdi quase completamente, tenho que voltar a estudar outra vez e pelo menos a falar ou a cantar os poemas outra vez, mas tem a ver com isso, com as línguas que são mais musicais. Ma c'è un'altra lingua più bella per cantare che l'italiano, no? O italiano è te voglio tanto bene, ma guarda come al ritmo, é como o português, não é? O português, o ritmo da própria língua é inacreditável. Talvez seja por isso muitas vezes que ele na música pop é tão... Quando digo música pop não quero ser maldoso, mas que tem muitos... A prosódia é muito pouco respeitada porque não tem a ver com aquilo. E leva com cada machadada que eu fico... O nascer, fico muito triste. E o descer, não, é nascer e descer. E depois não percebem que não se canta de amor, é de amor, de apóstrofo amor. Portanto, há muitas coisas e eu tenho muita essa preocupação com as palavras, e isso tem a ver com os fados. E a rítmica da própria língua é inacreditável. Quando tu dizes um poema e sentes o ritmo, é uma coisa extraordinária. Entra no peito em Porto Alegre, cidade do Alto Alentejo, cercada de serras, ventos, penhascos, oliveiras e sobreiros, morei numa casa velha, velha, grande, tosca e bela, cheia dos maus e bons cheiros das casas que têm histórias, cheia da ténua mas viva, obsidiante memória, e por aí afora. Quando o ritmo da língua é inacreditável, o português nisso é terrível, é terrivelmente poderoso. E pontua também os momentos. Sim. Sem dúvida. Voltando aqui ao fado e às canções, vêm canções novas, depois um disco mais à frente. Sim. O que é que te falta fazer além destas músicas? O que é que queres fazer? Ai Jesus, tenho tanta coisa para fazer. Tá, mas há assim... produtores com quem gostava de trabalhar, mas não posso porque são muito caros e eu não tenho dinheiro. Fica para a próxima. Gostava de ir fazer um curso. Aqui uma pausa. Desculpem, estou bebendo água. Faz falta. Eu gostava de fazer um curso de restauro de um outro tipo de peças que eu não sei fazer. Sei lá, há tantas coisas que gostava ainda de fazer. Geralmente é sempre delicado quando nos perguntam o que é que a gente queria fazer, a gente nunca sabe, mas acabando a conversa, chego ali e lembro-me de 400. Sim, mas há muitas coisas que ainda quero fazer. Com esse desejo de fazer não para os outros, mas para ti? Não, para mim, por conseguinte para os outros também, não é? Porque acredito que quando és movido por ideais, não é? Quando tens um ideal e as coisas não te afetam só a ti, afetam o outro, não é? Porque há coisas que não... O Jung tem... Eu gosto muito do Jung, um livro também muito importante do Jung, O Homem e os Seus Símbolos, mas o Jung tem uma coisa, nós vivemos muito numa lógica de causal. Sempre, e há coisas que não têm uma relação. Eu tenho a ver com os sincronismos também, e quando tu fazes alguma coisa e quando deixas cá movido por amor e por boa vontade, que é a melhor das virtudes, não é? Do Kant, acabas por influenciar os outros e ter interferência nos outros. Espera, o que é que o teu filho mais novo te diz de bonito que te consigas lembrar? O que é que ele me diz bonito? Ele só gosta desta parvoíce do Homem-Aranha e do... coisa aquele, como é que chama aquilo? Aí, já não sou dessa gente. Não, é o Equipa Spy e o coisa, aí, a Patrulha Pata, o gaiatinho coitadinho, mas há músicas que ele ouve e diz, eu gosto desta, pai. Pronto, tem 3 aninhos, eu gosto desta. E a gente põe outra vez, há umas que quer ouvir e repite, ainda não tenho a sorte, que acho que não é nenhuma minha, não há uma que ele gosta mais ou menos, mas ouve uma vez e chuta para canto. Mas pronto. Mas que beleza há ali nessa idade dos 3 anos e precisamente... A idade da descoberta do mundo, aquela idade onde... pai, tu proteges-me. Isso é uma beleza incrível, não é? E transporta para algo maior, não é? Sim, sempre os filhos. Eu acho que foi a melhor coisa que fiz, foi os meus filhos, até agora. E hão de prosperar dessas... E cuidar de mim também. Sim, porque as pessoas acham que eu emagreci muito e que estou muito doente. Então uma senhora outro dia mandou uma mensagem no Facebook a dizer as melhoras e eu disse igualmente. Eu não estou doente. Eu estive doente em 2022, tive um infarto. E ele teve que cuidar de mim para que não tenha mais infartos, porque tenho este gaiatinho pequenino e queria ver se tinha mais um. Tenho a mulher, eu ajudo. E portanto, quer dizer,
e as pessoas acham que o tipo está doente. Não, eu tive foi cuidar de mim, porque senão, quer dizer, acabava por ir andando. Isto tem a ver com a fome emocional, por esses caminhos que já vens falando em algumas entrevistas, de que te refugias noutras coisas e tens estes vai e vens nestes processos que são também naturais, não é? Sim. Como é que eu respondo a isso? Quando um tipo começa a ter, quando se tem alguém dependente, começas a pensar de uma outra maneira. E eu não quero, a minha filha sempre lhe dei, a partir do momento em que não precisava de mim, entre aspas, aquela dependência natural, não é? Quer dizer, são livres, toda a gente para mim é livre, tem que ser livre. E exatamente e então é pensar mais neles do que em mim, na família, mas é fazer bem a mim e a cuidar de mim que lhes posso fazer bem a eles, não é? Fica também esse exemplo para eles estar. Sim. E a emoção tem a ver com muitas coisas, tem a ver com a minha infância, sei lá, não vou estar aqui a falar de coisas que já falei, que já disse, isso está nada. A minha mãe tentou, como tínhamos uma vida muito difícil, a minha mãe, mais um filho, não podia, e então tentou a interrupção voluntária da gravidez, o aborto, de mim. E tentou 3 vezes, mas não conseguiu, e eu nasci. Ela pensava que tinha abortado e não abortou, e eu nasci com 5 hérnias, porque ela resolveu ir pegar numa bilha de gás, tinha 5 meses. Eu nasci com 3 hérnias, ela tinha 5 meses de gestação. Bom, para a frente. E depois descobri que tinha a parte esquerda do corpo, só tenho um pulmão, só tenho um rim, porque danificou. Pronto. E danificou-me também, e andou uns anos, andou tudo bem até 2022, e pronto, e a artéria foi isso. E vive-se. Mas está tudo sanado, posso falar à vontade, que a minha mãe tem problema, está tudo resolvido entre nós, não há problema nenhum. E sabes quem deu as injeções? O destino é tramado, não? Foi a minha tia Suzete, que depois teve um amor por mim e eu por ela como mãe. Portanto, está tudo certo. A gente está cá, por isso este tema também fala disso. Basta estar atento porque se percebe. O destino sempre presente, o fado. Ricardo, convido sempre o convidado, e passo aqui a redundância, a refletir sobre o nome do podcast quando terminamos aqui a nossa conversa e esse convite. A Esperança Atrás do Muro, o que é que este título... Olha, já falámos sobre isso, quer dizer, o ESP, não é? Expansão, no fundo. Ou então é uma certeza inacabada, porque não há certezas acabadas, porque também é certeza inacabada. E obrigado pelo teu convite, gostei desta conversa. Obrigado, Bel. Obrigado a todos. Obrigado.